Salve, salve, a máquina de guerra tá ligada. Hoje deu um trade com gap, né? Na abertura do pregão teve gap tanto no dólar quanto no mini índice. Aí eu vou mostrar para vocês as operações que deu para fazer hoje, baseado na nossa análise quant, enfim, nos pontos que eu tenho publicado no Medium e deixado a marcação já para o dia seguinte dos principais pontos de volatilidade. E hoje deu essa volatilidade e deu para pegar essa volatilidade nos dois, tanto no dólar quanto no índice. Olha só. Então, começando pelo input, certo? Ó, gap. E esse gap ele já rompeu o nosso gatilho, né? Então ele acionou uma compra. Só que o nosso alvo era curto, ou seja, a nossa volatilidade ela não estava tão alta assim. E aí o que aconteceu? Ao atingir os níveis de preço acima do nosso alvo e com a volatilidade curta, o que acontece? Você já procura por saídas, né? E aí o que aconteceu? Foi a máxima mesmo. Perdeu força depois desse movimento. E a vol aqui, ó, do nosso alvo, ela está bem curta. Então, chegando aqui, com essa volatilidade curta, eu já estou procurando por saídas. E aí o que acontece? Ó? O mercado cai, corrige. Volta para onde? Para dentro do range, né? Lembra que eu falei? Ó, por aqui eu não estou operando. Tenta até romper esse alvo, mas não conseguiu. Ó, chegando aqui, perde força. Então, aqui é uma saída. Aqui você já pode procurar por operações na venda. Mudança de tendência, certo? E aí o que acontece com o dólar? Ó, ele volta para dentro do range, ele corrige. Mas se você está vendido aqui, não é nenhum problema também. Você também vai pegar essa volatilidade da correção. Porque chegando aqui, ó, com essa volatilidade curta, ele perde força. Então você pode ver que ele não consegue romper esse 123.470. É a máxima que ele consegue fazer com essa volatilidade que já foi calculada. E aí o que acontece? Ele vai e devolve toda essa alta. E aí, ó, ele aciona o gatilho, ó, acionou o gatilho agora. Então, para quem não entrou aqui nesse padrão de reversão, entrou na compra, a compra está aqui, atingiu o alvo, saiu fora, você pode procurar por uma venda aqui, ó. Por quê? Porque acionou o gatilho para venda, ou seja, acionou volatilidade para venda. E agora onde ele veio? Abaixo do nosso alvo, certo? Aí por aqui você está encerrando a operação. Então essa vol aqui da venda e da compra você pega. Então você pegou essa volatilidade e agora ele está vindo, ó, testar a média de 50. Então quando acionou essa venda aqui, eu já tenho como alvo na operação aqui o 123.348, mas ó, poderia também esperar por uma saída da operação aqui, ó, no teste da média de 50, que é o que ele está fazendo agora. Então gatilho de venda acionado, ó, você pegou toda essa volatilidade. E aí aqui eu já estou procurando por saídas da operação, né? De repente ele tem um repique, mas assim, ele fica comprador se ele ganhar força aqui, ó. Aí a volatilidade da venda é perdida e aí sim ganha força no movimento. E aí ele vai, de repente, até buscar aqui o 123.024 de novo ou até acima. Em contrapartida, ele pode buscar o teste dessa região aqui do 122.487, perder força nesse movimento e aí ter uma queda maior. No dólar a mesma coisa, gap, venda acionada, certo? Veio buscar o nosso alvo, bateu certinho, segurou certinho no nosso alvo. Segurou certinho no nosso alvo, aí o que ele faz? Ele reverte, certo? E aí, ó, só que a vol aqui tá maior do que no dólar, certo? Ou do que no índice futuro. E aí o que acontece, ó? Ele volta para dentro do gatilho, ou seja, ó, o preço ganhando força, a volatilidade da venda foi perdida, ó. Ó o padrão que ele está fazendo aqui, ó. E aí o que acontece, ó? O gatilho de compra é acionado, certo? Aí acionou o gatilho e eu entro aqui na compra dessa operação. Aí o que acontece, ó? O alvo é atingido, não só é atingido o alvo, como ele começa a perder força acima do alvo. Aí aqui eu posso já procurar por saídas da operação. Então eu posso procurar por saídas aqui ou entrar numa venda aqui. Olha onde está querendo fazer topo. Alvo, certo? Então, entrei na compra aqui, peguei todo esse ponto, e aí aqui eu saio da operação. Saindo da operação, ou você pode montar uma posição com outra tendência, apostando na queda. E aqui, ó, entrando vendido, ele precisa no mínimo fazer o teste aqui dessa compra, que é o teste da tendência. Se for continuar com a tendência de alta,
o preço continua acima desse gatilho, porque até então a volatilidade dele está para alta, né? Mesmo formando já um padrão de reversão aqui. Mas ainda ó, não foi perdido essa volatilidade de compra, né? Mas aqui eu já é um enfraquecimento do movimento, enfim, no mínimo uma correção, mesmo que continue a tendência de alta. O dólar pode chegar aos 5,50 hoje, mas aqui ele já vai pelo menos ter uma correção, né? E aqui eu protejo meus ganhos. Já que eu entrei na compra, peguei essa volatilidade, protejo meus ganhos. E aí sim eu vejo na correção qual vai ser o comportamento dele. Se ele vai perder essa tendência ou se ele vai continuar. Falei, ó. Topo. E agora tá testando aqui, ó, o nosso alvo, né? Nossa volatilidade. A tendência continua se aqui no gatilho de compra ele segurar. Vem testar a média de 9, até perde, vem testar a média de 50, até perde, aí forma algum tipo de padrão de reversão aqui, ó, nessa região. Aí a compra é mantida, a volatilidade de alta também. Ele perde essa volatilidade de alta se perder o gatilho, conforme eu tenho falado. E aí sim, já vai ter perdido a média de 50, enfim, e aí vai ganhar força no movimento para baixa, né? E aí a força do movimento de baixa se consolida aqui, ó. Se abrir a operação na venda. E aí sim, ele mudou de tendência, que é o que aconteceu aqui no Infut, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no Infut. Infut hoje, ó. Aqui, ó. Perdeu o gatilho de compra, enfraquece o movimento de alta. Aí ele ganha força no movimento de baixa quando a venda é acionada. Aí, ó, ele começa a operar na baixa. Tanto é que hoje está tendo uma baixa aqui de 0,46, né, por enquanto. E aí é o que eu falei, ó. Agora tá formando um padrão de reversão. Veio testar a média de 50, segurou nela. Enfim, pelo menos um repique, né? Ele vira um movimento de alta, ganha uma projeção mais altista aqui, ó. Se ele perder essa volatilidade da venda. Então perdeu a volatilidade da venda, fica dentro dessa região e aí sim vem testar essa compra de novo. Mas em todo esse movimento você já também consegue pegar essa volatilidade aqui, né? Mas o conceito do gatilho e da volatilidade ele acaba sendo importante para você enxergar o mercado como um todo, né? Olha o fluxo, hein? Estrangeiro, 22 milhões na venda. Local, 38 milhões na compra. Estou falando do dólar, né? Vamos olhar agora os últimos 5 dias, né? Gringo vendeu todos esses dias e local comprou. Então, em verde é os estrangeiros, em azul é o local. Ó. E o saldo? Local 138 milhões na compra, estrangeiro 93 milhões na venda. Então esse é o fluxo do dólar por enquanto. Agora no fundo do índice, certo? Fluxo no fundo do índice, 226 milhões dos estrangeiros na compra hoje. E o local vendendo 233 milhões. Vamos dar uma olhada no período. 5 últimos dias, né? Atualizar aqui. Certo, atualizado. Olha o estrangeiro. Compra, compra, compra. Então toda essa impulsão que o mercado teve foi com fluxo estrangeiro, certo? Olha o local. Venda, venda, venda. Comprou aqui, ó, mas começou a cair, ó, venda. Aí teve uma alta, venda e venda e venda. Então dinheiro trocando de mão. Então, por enquanto, 590 milhões nos últimos 5 dias no fundo do índice por parte dos estrangeiros e tô com dólar aqui em junho, certo? Então eu vou atualizar aqui. Então aqui nós temos um dólar no início do mês que sai dos 5,26 para ser cotado até agora nos 5,45, certo? Ó, a venda aqui, ó. O estrangeiro vendeu 183 milhões. E o dólar, toda essa alta com as principais corretoras estrangeiras, né?
atuando na venda dele. Venda do dólar. E o dólar subindo. Os estrangeiros vendendo. Mês passado, maio, vamos dar uma olhada. Mesma coisa. O dólar, eles venderam 207 milhões. Dólar no trimestre, certo? Então, o trimestre se inicia aqui no 1/4 de 2024, no 5,06 o dólar tava. Hoje ele está cotado aqui no 5,45, certo? O gringo vendeu 571 milhões. Venda. E o dólar subindo. Se você olhar esse gráfico aqui, ó. Olha onde o dólar tá. Sua máxima do trimestre. Aqui eu não tô mais comprando. Já foi, amigo. Tá caro. Ah, mas vai subir pro... Cara, comprar no topo não rola, né? No mínimo, esperar o que aconteceu aqui, ó. Uma correção. Corrigiu. Aí você procura por compinhas. Agora comprar no topo aqui, não. Olha o trimestre passado. Vou mostrar o trimestre. Trimestre passado, mesma coisa, né? Fluxo estrangeiro ainda vendedor. Venderam menos, mas 265 milhões. O dólar nos 4,94. Ali foi uma compra. Já. Ele oscilou. O trimestre passado oscilou menos. Ficou entre os 4,94 e os 5,03. Mas o fluxo estrangeiro vendedor. Fundo do índice. Fluxo estrangeiro no fundo do índice. Acabou de positivar, atualizei agora. 170 milhões na compra no mês, né? Você está dando para ver aqui, ó. 170 milhões, 87.465 reais. Até os reais estou falando. Então, ó. Tava vendedor, ó. E agora eles começaram a entrar na compra, certo? Esses últimos 3 dias aqui, ó. E ó, positivou. O saldo no mês então tá positivo. Tá entrando compra esse mês no fundo do índice. Ficou interessante essa correção. E aí, com essa correção, o estrangeiro começa a fazer novos aportes, né? Mas até então eles estavam vendedor no mês, né? E aqui, ó, diariamente você vai ver, né? Aqui eles estão trabalhando o médio deles. E agora tá positivo no mês. Continuando, fundo do índice, certo? Olha aqui, o fundo do índice em queda. Olha o fluxo. O saldo estava bem comprador, depois diminuiu. Chegou a ficar negativo. Os últimos 3 dias aqui levantou. O saldo do mês. 300, do mês não, desculpa, do trimestre. 396 milhões na ponta compradora. Então esse trimestre, o fluxo estrangeiro está positivo no fundo do índice. É um fundo de investimento específico atrelado ao desempenho do índice, né? Mas eu gosto de monitorar também o que o gringo está fazendo com a visão de investidor, né? Então isso aqui retrata a realidade, que são os dados, né? Informações. E por enquanto, né, eles estão comprados no fundo. Então no mercado não adianta você olhar lá no jornal, estrangeiro vendeu, o estrangeiro. Você tem que saber a posição do cara. O saldo acumulado do dia, da semana, dos últimos 30 dias, do trimestre, sabe? Então tem todo um processo para você ficar olhando isso também, né? Aí você vai ler no jornal aquela coisa resumida. Estrangeiros tiraram tantos bilhões do Brasil. Cara, isso aí é amadorismo. Para de ser amadores, por favor. Sem amadorismo, porque nesse mercado aqui os caras estão pondo dinheiro. E é banco, é bilhões por dia. Então são banqueiros negociando nessa porra. Não tem amadorismo aqui. Então, por mais que você tenha mentalidade amadora, o seu dinheiro tá assim, por isso que vai escorrer pelo ralo, né? Você tá com amadorismo num ambiente extremamente profissional. Aí não reclama do resultado que você... Outra palhaçada. O assessor me liga aqui, a ação da... Teve um dia, né?
Tava até dirigindo, o cara me ligou, atendi. Gente boa. Aí ele me liga. Aí parece aquela cena do. Eu me lembrei do Lobo de Wall Street, né? Que ele ligava lá e enganava os caras. Aí ele me liga e fala assim: Cara, tem uma oportunidade aí. Você viu as Casas Bahia? Esse dia ela tinha feito acho que 30% na semana. Sei lá, tinha subido 30% num dia, não lembro. Sei que ela tinha tido uma alta monstruosa, né? Aí o cara me liga, sabe? Eu sei o fundamento dessas empresas. Das que eu não sei, eu olho. Então, assim, o preço quando tá atrativo também fica interessante procurar por compras ou vendas. Mas aí o cara me liga quando subiu 30%. Você acha que eu vou cair nisso? Depois que subiu 30% não é pra compra. E o cara me liga. E aí ele me ligou, né? Então, cara, você viu as Casas Bahia aí subiu, teve uma alta aí e tal. Quer dizer, ele me liga quando o ativo sobe 30%, mas quando o ativo cai 50%, 60%, ele não me liga, né? Engraçado, né? É aí que eu vou ganhar dinheiro. Quando cair, tava R$ 10, agora tá 1. Aí eu compro a R$ 1, vendo a 8, que seja. Vendo a 6, que seja. Quer dizer, essa hora é pra ele ligar, quando caiu. Possível oportunidade tava 10 e agora tá 1. Não, nunca ouvi esse tipo de conversa do analista, né? Ele nunca me ligou pra falar isso. Ele me liga pra falar que subiu. E por que ele faz isso? Pra mexer com a sua ganância. Né? Aí é só um exemplo, tá? O cara tem R$ 100 mil ali na renda fixa rendendo 10%, 12% ao ano. Aí o cara faz conta. Caramba, em uma semana subiu 30%. Eu tinha ganhado 30 mil em uma semana. Aí ele te pega, por isso que ele te liga quando sobe, pra ele pegar você na ganância. E quem cai nisso é amador. Bom, 5 horas da tarde, o pregão praticamente terminou. Então a nossa compra foi acionada aqui às 11h45, certo? Foi acionamento do gatilho, eu tô com dólar. E aí o que aconteceu? Ele vai até a sua máxima do dia, o que dá uma variação de 41 pontos. Depois ele corrige. Mesmo nessa correção, você ainda tem de ganho 14 pontos se manteve a operação. E agora no final do dia, por enquanto, 32 pontos, né, sem nenhum stop na operação. Ou seja, o gatilho foi acionado, mas aqui já deu uma saída. Enfim, nós até orientamos buscar saídas acima do alvo para proteger o ganho, né? Mas para quem carregou a operação até o final, um ganho aí de 30 pontos, enfim. Esse foi o dólar de hoje com gatilho acionado, não perdeu a volatilidade de compra, então a alta continuou, né? Ele fez a correção e continuou com a sua alta no dia de hoje. No Infut a mesma coisa. 11h45 aqui nós tivemos um gatilho de venda acionado, abriu operações na venda. Na sua mínima do dia, ele deu uma variação de 678 pontos. Aqui é orientado a já procurar por saídas, principalmente no padrão de reversão. Eu sempre oriento que pode ter um repique nessa operação e teve. Ele veio buscar aqui, ó, a volatilidade da venda foi testada, ou seja, não foi perdida. Então, chegando aqui, a venda foi mantida. E aí, até o final da operação, sem nenhum stop também, você tem aí uns 200, 300 pontos de ganho, né? Enfim, ele veio testar aqui, ó, mas não perdeu esse gatilho de compra, ou seja, a volatilidade para baixa, para venda continua. E por enquanto, né, são 5h13 da tarde, o Infut está tendo uma queda de 0. Então é isso, né, pessoal? Deu para passar um pouco do conceito. Hoje, tanto no Infut quanto no Dolfut, teve gap no início do pregão, enfim, gatilho foi acionado, padrão de reversão no topo e no fundo também. Teve repique, né? Tanto no dólar quanto no Infut, e a tendência em ambos foram mantidas, né? E deu para passar um pouco do operacional, enfim, deu para mostrar como que se pega essa volatilidade, gatilho acionado, você carrega essa operação acima do alvo, você já procura por saídas até para proteger os ganhos, mas tanto no Infut quanto no Dolfut ele fecha acima e abaixo do gatilho. Então a volatilidade foi mantida tanto para alta quanto para baixa em ambos, né? E deu para passar um pouco aí do conceito do nosso trade baseado em dados.